Esse trabalho tem como título o ensino de geometria e a concepção docente, uma investigação com professores de matemática da educação básica. Foi elaborado por mim, Maria Rafaela Andrade da Nóbrega, Antônio Carlos Bellarmino II e Rodolfo Moreira Cabral. Somos mestrandos em ensino de ciências e educação matemática pela Universidade Estadual da Paraíba. O ensino de geometria fornece conhecimentos essenciais para a formação do estudante, que visa desenvolver outros saberes matemáticos de maneira lógica, sistemática e intuitiva. Segundo Figueira, os estudantes precisam compreender o mundo e consolidar conexões fundamentais para uma construção mais sólida do conhecimento matemático. Entretanto, a dificuldade de compreender a geometria é desde o ensino fundamental até o ensino médio, devido aos estudantes não perceber o que está sendo exposto. Para Santos e Oliveira, a geometria na educação básica é apresentada aos alunos de modo superficial e sem contextualização. Além disso, o modo que o professor de matemática visualiza a geometria para a formação do estudante também influencia na forma de ensinar. Para Lorenzato, se o docente consegue perceber a importância de explorar a geometria de maneira significativa, buscará novos meios de enriquecer a aprendizagem do estudante e sanar as dificuldades apresentadas por eles. Segundo Pavanello, uma formação insuficiente não permite o professor e o docente trabalhar as relações existentes entre as figuras, fato esse que não auxilia o aluno a progredir para um nível superior de compreensão de conceitos. Diante disso, temos os seguintes objetivos: investigar a concepção dos docentes de matemática e da educação básica em relação ao ensino e aprendizagem de geometria e, especificamente, averiguar como os professores de matemática percebem o ensino de geometria, verificar se os alunos possuem dificuldades em aprender geometria na concepção do professor e identificar quais possibilidades os docentes sugerem para uma aprendizagem mais efetiva em geometria. Nossa metodologia é considerada qualitativa, no qual a pesquisa foi realizada em campo por meio de instrumento de pesquisa, um questionário com 6 questões. Esse questionário foi elaborado no Google Forms e aplicado de forma online, com professores de matemática da educação básica. No total, participaram 21 professores de matemática. Após isso, houve as análises dos dados, nos quais podemos organizar e sistematizar todas as informações que nos foram fornecidas. Resultados de discussão. Com a finalidade de investigar sobre a concepção dos docentes de matemática em relação ao ensino de geometria, foi questionado ao professor como ele visualiza esse ensino. Dentro das respostas, podemos notar que o ensino de geometria foi concentrado em 2 classes. A primeira classe foi em relação ao modo que é apresentado em sala de aula, no qual evidencia a superficialidade do ensino de geometria. Para representar essa classe, nós trouxemos as respostas do professor A, do professor D e do professor F. O professor A diz: o ensino de matemática não é muito explorado, ou é apresentado apenas o básico. O professor D relata: o ensino de geometria ainda é pouco explorado nas aulas. Para o professor F, o ensino de geometria ainda precisa ser mais presente na sala de aula e dialogando com o contexto do aluno. A segunda classe que podemos notar é sobre a importância do ensino de geometria. Para representar essa classe, trouxemos as respostas do professor B, do professor C, do professor I e do professor K. O professor diz que o ensino de geometria é muito importante, tanto no contexto do dia a dia, como também para avaliações externas, como o Enem. Para o professor C, é muito importante para o processo de ensino e aprendizagem. Para o professor I, ele considera importantíssimo no nosso cotidiano. Para o professor K, muito importante para a formação dos alunos e para associar aquilo que está ao nosso alcance ao estudo da matemática, tornando o ensino mais prazeroso para os alunos. Com o intuito de a gente verificar se os estudantes possuem impasses em aprender a geometria, foi questionado aos docentes, de acordo com a percepção deles, se eles notavam dificuldades nos alunos em aprender geometria. Diante das respostas fornecidas, percebemos e notamos vários fatores relacionados a isso, como o modo como é apresentado, a falta de contextualização, dificuldade de interpretar, falta de interesse do aluno, lacunas na formação do estudante, pouco interesse no ensino desse conteúdo e formação insuficiente do docente. Foi questionado aos professores também como deve ser o ensino de geometria para que os estudantes tenham uma aprendizagem mais efetiva. Diante deles, os professores enfatizaram que o ensino de geometria, para ser mais efetiva, deve estar interligado com novas práticas de ensino. Outros docentes enfatizam a presença das tecnologias, a inserção do lúdico e do material concreto.
o professor BFK destacam a importância da contextualização e o professor SU destaca a necessidade de um tempo específico e semanal para o ensino de geometria. Algumas considerações. Nós notamos que os professores da pesquisa realmente compreendem a importância do ensino de geometria. A geometria precisa estar mais inserida em sala de aula, sendo apresentada de forma mais atrativa ao estudante, e o modo como a geometria também é ensinada é algo a ser revisto. Também é importante os professores refletirem sobre a prática docente desenvolvida em sala de aula para que possa haver uma socialização da geometria de forma mais efetiva e significativa. São nossas referências.